Olá, pessoal, Formação Política Básica retornando, tá? Nós estamos aqui hoje no primeiro do ano 2026 e a necessidade seja imediato, a questão da Venezuela, mas que não só fica ali em volta da Venezuela, mas que abrange muita coisa, que a crise do capitalismo e o imperialista, né? O principal potência imperialista hoje, Estados Unidos, numa crise, e a gente aqui debatendo como que nós podemos fazer para a gente entender o que está acontecendo e a gente intervir na realidade, tá? Então, nós vamos falar aqui com o Mário Azeredo, ele vai fazer a abertura, como sempre a gente faz, depois vai ser aberto ao debate, o pessoal que está aqui, mas antes, a Berna Menezes, que é da Direção Nacional da Corrente Fortalecer o PSOL, da Secretaria Nacional do PSOL, vai fazer uma fala, uma saudação para nós. Boa noite, Berna. Boa noite, querido. Um feliz ano novo para todos nós, apesar do começo já meio sinalizando que os próximos anos serão bastante duros para toda a esquerda e uma necessidade, né, de mais estudo, mais intervenção, mais atuação internacional, não abandonar, né, a dialética, o internacionalismo, a luta anti-imperialista. É um prazer enorme, né, esse tipo de iniciativa, Rodrigo, tua aqui, né? Tá com o Romero aqui, que faz um estudo sobre a questão da teologia da libertação, né, importante também para combater o que nós estamos vendo cada vez um atraso cada vez maior, né, dos pentecostais, né, arrastando setores inteiros para a direita e para o fascismo. E o meu comandante Milton Temer aqui, né, que está, um beijo grande, um grande ano para nós, vários militantes aqui que militamos junto no PSOL. O PSOL tem um prazer enorme de estar aqui presente e acompanhando isso. Não falo do Mário, porque a gente milita só 50 anos junto, então não dá, né? Não vou falar, não vou perder o tempo de vocês. Infelizmente, né, aconteceu isso na Venezuela, o Brasil, né, está despreparado, foi uma surpresa, né, despreparado. Em 59, nós começamos o ano com a Revolução Cubana e hoje na Contra-Revolução Venezuelana, né, porque é contra a Revolução Mundial, não é só na Venezuela. Então, mas vamos seguir, não vou querer adiantar o tema. Infelizmente, o pessoal também foi pego de calça curta, apesar de que nós falamos bastante, passamos o ano denunciando e dizendo, mas a esquerda brasileira só olha eleições, né, e mal preparada para o que está acontecendo hoje no mundo, de uma virada histórica. Né? Nós estamos vivendo uma nova etapa do mundo e nós temos que estudar, nos debruçar para fazer lives como essa, né, formação cada vez maior, porque nós temos que nos unir, mas, ao mesmo tempo, nós temos que aprender. Nós não podíamos ter deixado a Venezuela isolada como o Lula deixou, fora dos BRICS, cobrando atas, né, quando estava havendo um enfrentamento com o imperialismo norte-americano. As pessoas podem ter divergência com Maduro, tá? Agora, não podem vacilar quando é uma guerra anti-imperialista como essa que está acontecendo e do avanço do fascismo no mundo. Um abraço a todos, vou seguir acompanhando vocês. É isso aí, gente. Então, eu vou, sem delongas aqui, passar já para o Mário, para fazer a abertura dele, tá? E depois a gente passa para o debate, tá? Vai lá, Mário, de 20 a 30. E, gente, todo mundo depois está super incentivado a erguer a mãozinha ou mandar no chat e se inscrever para a gente fazer um ótimo debate aqui. Vai lá, Mário. Ok. Boa noite a todos. Obrigado, Tomazini, pela proposta. A outra vez nós fizemos do mesmo jeito. Aconteceu a agressão de Israel e nós já no outro dia já estávamos fazendo uma live de formação para, pelo menos, ir tateando a realidade, vendo por onde está passando o processo. E eu lembro que a gente, no tarifaço de março, que o Trump anunciou, nós fizemos uma formação e
E naquela época nós já dizíamos, era março, abril de 25, nós já estávamos alertando de que os Estados Unidos, a crise dos Estados Unidos, ela é muito grande, ela é uma crise estrutural. Nós até resgatamos a questão do Lenin sobre o imperialismo, que é uma fase de decadência e parasitismo, e os Estados Unidos é o centro das concentrações de contradições, essa é a palavra. São as contradições do capitalismo mundial, estão dentro dos Estados Unidos. É muita concentração de riqueza, muita pobreza, o capital financeiro e a grande burguesia está pouco se lixando com o estado de bem-estar social, não existe discussão de estado de bem-estar social, não existe serviço público de saúde, o povo está, Deus dará. Nós estamos vendo as manifestações contra o Trump, lá nos Estados Unidos, e os comentários que aparecem sobre possível enfrentamento, guerra civil. Agora o Senado votou que o Trump não pode agredir a Venezuela, e nós já dizíamos há um ano atrás, e vamos voltar com a tese, de que os Estados Unidos, o capitalismo ocidental, não tem uma saída. Eles ganharam um fôlego de 2007 e 2008, graças à China, que virou a fábrica do mundo, mas não só a fábrica, mas sim desenvolvimento tecnológico, científico, as tecnologias de ponta, a China conseguiu, em boa parte, conseguiu superar os Estados Unidos. E o debate sobre a Ucrânia, que nós até também fizemos um debate aqui sobre a Ucrânia, sobre a localização da OTAN como uma organização terrorista que descumpriu a palavra que foi dada na época para a União Soviética, que estava desmoronando, de que a OTAN não avançaria 1 milímetro para o leste, e hoje a OTAN está dentro da Ucrânia, financiando, armando a Ucrânia contra a Rússia, que é uma política deliberada da Europa e dos Estados Unidos para enfraquecer a Rússia e também aquecer a economia deles através do complexo industrial militar americano. E os europeus estão de joelhos para os Estados Unidos, porque boa parte da elite financeira, a elite europeia, hoje tem mais preocupações com os mercados e as aplicações nas bolsas dos Estados Unidos do que no seu próprio país. Então, tem uma contradição da burguesia europeia, que também não tem uma saída, né? Nossa avaliação é que, como é uma crise estrutural, não existe uma saída a não ser levar a humanidade para uma catástrofe. Eu acho que foi hoje que eu li no Face do Milton Temer, que ele também estava projetando uma possibilidade de dificuldades para a humanidade se a gente não superar o capitalismo e construir um novo sistema. E é nesse marco que eu gostaria de falar, porque lá em abril eu tinha feito um levantamento das dívidas do governo americano, das famílias americanas, do sistema financeiro americano, e ela tinha chegado a 100 trilhões de dólares. Então, vocês imaginam o que os americanos estão pensando em fazer, a elite americana está pensando em fazer para dar um calote no mundo, né? E porque as bolsas de valores estão todas infladas nas big techs, na inteligência artificial, e que, até o momento, não tem retorno do capital. E que a avaliação é que nós estamos indo para uma bolha
gigantesca que vai estourar, e ela vai levar pelo menos 160 milhões de norte-americanos que aplicam na Bolsa de Valores nos Estados Unidos. E justamente nessas empresas de Big Tech, de inteligência artificial e as farmacêuticas. Então, eles têm um problema grave para resolver, e não é todo dia, que eu disse da outra vez, não é todo dia que a China consegue incorporar 700 milhões de pessoas que viviam na pobreza, tirar da pobreza, como foi feito nesse período todo que a China está operando com os seus planos quinquenais, com razoável distribuição de riqueza e controle estatal sobre o capital financeiro, sobre a indústria, sobre o comércio exterior. Então, a China, com algumas peculiaridades que foram vitórias da Revolução Chinesa, ela conseguiu manter os planos e controlar o capital chinês. E, portanto, eles não têm a mesma lógica financista parasitária decadente que a elite americana e europeia. E esse processo que nós estamos vendo agora com a Venezuela, aqui na América do Sul, ele não é um fato isolado, né? Nós acompanhamos a questão da Venezuela já há muito tempo, e só para fazer uma retrospectiva, os venezuelanos, eles, em 89, eles tiveram uma explosão social muito grande, fruto do aumento da pobreza, da miséria, que era as receitas que o FMI mandava a burguesia corrupta da Venezuela aplicar sobre o povo, e eles tiveram um caracaço, que eles chamaram de caracaço, que foi o povo sair desesperado na rua porque não aceitavam mais os cortes que o Estado estava fazendo contra a população, contra as condições mínimas de existência, com inflação, para obedecer às ordens do FMI e do processo do neoliberalismo que estava já avançado na Venezuela. De lá para cá, nós tivemos a eleição do Chávez em 1999, tivemos uma tentativa de golpe forte, que foi em 2002, contra o Chávez. O Chávez ficou sequestrado pela própria burguesia local por 48 horas. Por muita sorte, por ele também ser militar, eles não mataram o Chávez dentro dessas 48 horas, e o povo saiu para a rua para defender que libertassem o Chávez, que era o comandante eleito da Venezuela. O Chávez fez toda uma reestruturação. Nós tratamos o processo da Constituinte, que foi produzida no período do Chávez, como uma revolução no regime. Não é uma revolução no Estado burguês. É no regime. A Constituinte da Venezuela, a Constituinte que criou a Quinta República Bolivariana, ela acabou com o Senado. Ela determinou a reforma agrária, o uso da terra, para mais de 2 milhões de hectares foi feita reforma. 5 milhões de habitações foram produzidas nas missões que foram construídas e orientadas pelo chavismo, e o Mais Médicos deles também levou assistência para toda a periferia de Caracas e para todo o país, apoiados numa aproximação que o Chávez tinha com Fidel Castro, com Cuba. Então, os médicos cubanos foram para viver na Venezuela. Eu e Berna tivemos algumas vezes na Venezuela, fomos nos espaços onde os médicos cubanos atendiam as pessoas, nós tivemos também nas missões, acompanhamos esse processo. Na verdade, houve um terremoto, porque a oligarquia petroleira que existia até 89, até
a eleição do Chávez, ela vivia praticamente fora do país, em Miami. Toda a renda do petróleo era utilizado para eles, para a elite venezuelana. E com a vitória do Chávez, o processo de constituinte do chavismo, a organização pela base fez com que tivesse muitas conquistas, apesar do bloqueio econômico americano, apesar das tentativas de golpes que ocorreram nesses 25 anos, o chavismo movimentou a população e a vanguarda numa luta anti-imperialista, numa luta anticapitalista, e fez com que houvesse uma politização muito grande da população. Mas a miséria, obviamente, com o bloqueio econômico, a miséria fez com que milhares de pessoas fugissem, migrassem do país. Então, tem gente que foi para o Equador, para o Peru, tem gente que foi para o Chile, tem gente que veio para o Brasil. Diversas pessoas tiveram que sair, procurar alguma alternativa, e a Venezuela era uma panela de pressão. Mas era uma panela de pressão que, com referendos, com consultas populares, com eleições, o chavismo operou 32 processos eleitorais e perdeu 2. Mas consolidou o chavismo como um regime que a gente chama, como o Trotsky tratava de regime de bonapartismo sui generis, onde o governo se apoia na população trabalhadora pobre, contra a sua própria burguesia, e no enfrentamento com o imperialismo para negociar espaços e condições para que a nação tenha uma soberania. Isso aconteceu lá em 99 e acontece até agora com Maduro. Não houve uma diferenciação da tentativa de radicalizar a democracia, na tentativa de controlar as riquezas naturais e controlar a PDVSA, que é uma grande empresa deles, que antes era da oligarquia e agora é controlada nesses últimos 25 anos pelo Estado da Quinta República, que eu acho que é um exemplo de luta de nacionalidade, de soberania nacional, soberania alimentar. O MST, naquela época que nós fomos, que o Chávez ainda estava vivo, o MST já estava lá, ajudando a população a aprender a produzir alimento, porque boa parte dos alimentos eram importados. A Venezuela vivia só da renda do petróleo, e agora mais de 90% do alimento é produzido na Venezuela. Então, há uma mudança de qualidade sobre a dependência do país em relação ao exterior. Então, são conquistas que o povo conseguiu acompanhar, mesmo sabendo, quando nós estivemos lá das outras vezes, tinha muito supermercado que não tinha nada. Por quê? Porque era tudo importado e o bloqueio econômico não deixava chegar nada. Então, o povo sofreu muito nesses anos. Mas as iniciativas que tiveram, tanto das missões como das comunas agora, criou esse caldo cultural político muito forte. E a situação que a gente acompanhou agora não é pior do que a Palestina, porque a Palestina tem um genocídio acontecendo há décadas, e a burguesia internacional não dá bola para o que acontece na Palestina. E a mídia brasileira é criminosa, mas ela também é criminosa quando ela chama o Maduro de ditador. Ela também é criminosa quando ela faz eco à campanha do Trump de que há um narcoterrorismo dentro do governo da Venezuela. Ela também é criminosa ao aceitar, sem nenhuma crítica, que o bloqueio econômico é injusto, que
É inaceitável que tenha um bloqueio econômico, porque tu inviabiliza a economia e a existência de milhões de pessoas que vivem na Venezuela. Mas a burguesia brasileira, a mídia brasileira, segue sendo um lixo golpista pró-americano. Então, isso nós também temos que ter passivo, nós não precisamos ficar aprofundando esse debate, porque está claro que é isso que acontece, é só ligar a TV, em qualquer canal de TV, é tudo pró-americano e tudo ataque direto contra qualquer país que tenta dar uma batalha pela soberania nacional. Então, eu acho que esse processo que nós estamos vivendo aqui, que eu comecei dizendo que ele não é um processo isolado, porque a gente teve uma onda rosa quando o Chávez estava vivo, que tinha o Evo Morales na Bolívia, tinha o Correia no Equador, e essa onda ela foi se perdendo. E hoje nós estamos com o Peru, com a direita, o Equador, com direita, com golpes. Nós temos o Chile, com Katz, que defende Pinochet. Nós temos o Milei, que é um psicopata parecido com o Trump, pró-americano. Nós temos a Bolívia, onde, depois de uma experiência riquíssima que foi o MAS, a Bolívia foi para um processo eleitoral com um cara da direita e um cara da extrema-direita. Né? Então, quer dizer, se perdeu muito espaço. Agora, nesses primeiros dias de janeiro, o Congresso peruano aprovou a entrada de uma base americana no território do Peru. Que é grave isso. A mesma coisa sobre o Paraguai, que estão discutindo que os americanos podem viver ali. Eu tinha falado da outra vez, os Estados Unidos têm 750 bases espalhadas no mundo, e tem 76 na América do Sul, na América Latina, tem 76. Só na Colômbia do nosso camarada Petro, tem 9. Desde o Plano Colômbia, daqueles Vem de Pátria que fizeram o acordo em 1999, do Plano Colômbia, se instalou bases militares americanas na Colômbia. Então, para falar a verdade, nós estamos quase que cercados. O Brasil está praticamente cercado com anti-soberania nacional. E tem 2 que estão lutando muito bravamente, que é a Venezuela e a Colômbia. E o Lula, ao não reconhecer o processo eleitoral do Maduro e ao vetar a entrada da Venezuela nos BRICS, ele cumpriu um papel lastimável, porque agora ele tem que reconhecer que a vice do Maduro é a vice. Então, olha a contradição que o Lula chegou, entende? Ele não reconhecia o processo eleitoral do Maduro com a vice, e agora tem que reconhecer que a Delcy é a vice-presidente da Venezuela, para ver como são as contradições. Ele não aceita o Maduro a Venezuela entrar nos BRICS, mas ele convive tranquilamente com a Arábia Saudita dentro dos BRICS, que é uma oligarquia do petróleo também, assassina, mas ele aceita. Então, quer dizer, não é um problema de princípio de democracia, é um problema de querer sempre fazer boa vizinhança com os Estados Unidos. E nós estamos colocando esse problema do tarifaço, que eu resgatei no começo, a questão do tarifaço para cá, porque a nossa avaliação é que, até o título da formação aqui, nós estávamos pensando, eu e Tomazini, que os Estados Unidos, ele está desesperado. Ele não quer perder o que já está perdendo, que é a hegemonia internacional. E ele olha, entre aspas, o quintal dele, que é a América do Sul, e diz, esse aqui vai ser meu sim ou sim. Panamá eu vou pegar de volta, e vou pegar a Groenlândia para mim também. E se dependesse de mim, eu botava uma bomba no México. Olha, ele só falou atrocidades. Só que nós não podemos tratar o Trump como um louco.
porque por trás do Trump tem interesses econômicos muito pesados que vão levar, sim, a mais enfrentamento. Então, é importante que tenha sido aprovado hoje no Senado uma rejeição a qualquer ação militar contra a Venezuela, sem passar pelo Senado americano, mas a minha tese é de que isso não dura. Não dura por uma necessidade dos Estados Unidos. Os Estados Unidos vai levar a enfrentamentos, vai levar a golpes na América do Sul, toda a América Latina, inclusive México, para baixo, tudo eles estão se metendo, eles se meteram agora na eleição de Honduras, e porque ele necessita de subservientes, necessita que não haja soberania nacional. O que eu acompanhei do processo, que é muito recente, o que aconteceu agora na Venezuela, com o sequestro, que é disso que se trata, houve um sequestro e praticamente uma declaração de guerra contra a Venezuela. Um país gigantesco como os Estados Unidos, que detém a bomba atômica, submarino, etc., etc., vem na América do Sul, ataca a Venezuela e depois dá um recado. Se vocês fizerem tudo que eu quero, entende? Que eu vou controlar a PDVSA, eu vou controlar o petróleo, vou controlar as riquezas da Venezuela, vocês podem continuar vivendo em paz. Se não obedecer, ela vai sofrer mais do que o Maduro. Esse é o recado que ele está dando, entende? Então, a minha tese é que a tendência é que a gente tenha mais enfrentamentos, mais crise, porque o processo da Venezuela não é um processo isolado. Nós estamos vendo que o neoliberalismo jogou partes da burguesia para uma extrema-direita, alguns até fascistas, em nível internacional, e na América do Sul e no Brasil, nós estamos vendo muito o crescimento de setores organizados da população indo para a extrema-direita. Então, o que nós vivemos, que a humanidade viveu nos anos 30, de 22 até 45, que foi o surgimento do nazifascismo, das ditaduras de Franco, de Salazar, Mussolini, todos os enfrentamentos que se viveu, que se perdeu, 60 milhões de pessoas morreram numa dessas guerras, na Segunda Guerra, foi um sofrimento gigantesco que se teve, porque o capitalismo não tinha saída. A única saída do capitalismo com a crise estrutural, porque não é uma crise cíclica normal, ela é estrutural, é uma necessidade de destruir as forças produtivas, que significa rebentar ponte, rebentar prédios, destruir produção, para depois voltar a reproduzir o capital. Nós estamos vivendo, a nossa opinião aqui, nós estamos vivendo esse novo momento aqui, que é uma segunda crise estrutural do imperialismo, só que dessa vez numa transição de hegemonia. O Ocidente deixa de ser a fábrica do mundo, o Ocidente tende a perder o controle que dava privilégios para os Estados Unidos a produzir a moeda, o controle do comércio, o controle do preço das matérias-primas, de todas as commodities no mundo. Os Estados Unidos vão começar a perder isso, porque a China, a Rússia, a Índia não vão aceitar fazer comércio com os Estados Unidos ou com qualquer outro país com o dólar. Vai ter uma nova moeda. E o Brasil está no meio desse olho do furacão. Nós não temos uma burguesia nacionalista, nós não temos sequer forças armadas que pensem alguma coisa sobre soberania nacional. As Forças Armadas brasileiras, me corrige depois, Milton Temer, mas as Forças Armadas brasileiras, para mim, elas são pró-Estados Unidos, mas elas são mercenárias, boa parte não serve para nada as Forças Armadas brasileiras. O que eles fizeram no Haiti é a demonstração de que eles estão ali só para ser o policial pago pelos Estados Unidos para fazer o que tem que ser feito, organizar golpes no Brasil. Então, nós estamos numa situação difícil, e o general nosso, que é o Lula, que está no Palácio, ele só sabe de verdade tentar negociar. Então, ele não tem disposição de mobilização, não é que nem o Petro. O
Primeira coisa que o Petro fez quando viu a ameaça, disse: o povo vai tomar o poder na Colômbia, nós não vamos ficar parados. A mesma coisa o Chávez fez, a mesma coisa o Maduro fez. O Lula não vai fazer. O Lula não quer a mobilização social. Na verdade, o Lula tem medo da mobilização social porque pode perder o controle. Mas a minha avaliação é que não tem negociação, o que pode ter é comércio, voltar a ter algum comércio com os Estados Unidos, mas não é uma negociação que está acontecendo, não tem aquilo de uma conspiração dentro do chavismo para entregar o Maduro. Os caras vieram e fizeram uma operação cirúrgica e mataram 32 militares da segurança que veio de Cuba para a segurança do Maduro, mataram os caras, e não é qualquer cara, quem olhar a patente dos caras é tenente-coronel, é gente que era importante do Exército, das Forças Armadas cubanas, que estavam a serviço da segurança do Maduro e foram mortos. E os dados que o New York Times diz chegou a 80 ou mais pessoas foram mortas nessa declaração de guerra e sequestro do Maduro. Então, eu acho que nós precisamos debater mais, mas tem coisas que nós não podemos vacilar, entende? Pode até ter gente dentro que tenha dado informações, localização e etc. sobre o Maduro, mas não há um racha no regime para ter uma mudança de regime. O bolivarianismo vai continuar sendo executado. Eles ampliaram agora a questão do orçamento, lá é um orçamento participativo com 30 mil projetos que foram tirados das assembleias locais para que seja executado justamente com a renda do petróleo que o Chávez tirou da oligarquia petroleira corrupta daquela época. Então, o povo sabe que conquistou e não vai abrir mão desse processo. E o núcleo dirigente, na minha opinião, também sabe que não pode fazer negociação. As negociações que o Trump está propondo é fazer a Venezuela se ajoelhar, virar um protetorado americano, né? E isso o exército da Venezuela não tem condições, e nem os setores burgueses que estão dentro do chavismo vão querer dar um retorno tão rápido, sabendo que a população está politizada. Então, eu acho que queria encerrar aqui, Tomazini, para escutar os companheiros também, e, obviamente, a gente vê por onde vai passar os próximos passos, né? A situação, na minha opinião, está muito difícil, e não é a diplomacia, entende? A diplomacia secreta, a diplomacia do Itamaraty que vai resolver o nosso problema. O nosso problema é como o Deusdado falou, que é o ministro que era o braço direito no exército do Chávez. Ele disse: nós estamos fazendo uma revolução pacífica, mas agora é uma revolução pacífica armada. Portanto, para um bom entendedor, se sabe que ou tu tem gente preparada para o enfrentamento real, ou vai se ferrar. Entende? Os caras podem entrar, como entraram no Panamá, eles podem entrar na Venezuela. Claro que vai ser à custa, que nem no Iraque, né? Quando entra o poder americano, é terra arrasada. Mas vamos torcer que não aconteça, e vamos torcer que a política que determine a melhor saída, que é a política de garantir que a soberania nacional da Venezuela se mantenha, de garantir que a China e a Rússia garantam os negócios que eles têm com a Venezuela, porque os chineses já avisaram que não vão aceitar mudar os acordos que eles já fizeram com a Venezuela para décadas. A China entregou uma refinaria prontinha, inteira, para a Venezuela agora, há 3 meses atrás, e obviamente que a China vai proteger o comércio que ele tem com a Venezuela. Era isso, obrigado aí, acho que eu me estendi demais, não, Tomazini? Tranquilo, Mário, obrigado, cara. O Mário fez uma retomada muito boa, gente. Nós aqui, o ano passado, nós discutimos, e não está fora de ligação, nós discutimos aqui a questão da Ucrânia, né? Nós fizemos o debate sobre a Venezuela, na revista Linha Vermelha, o Mário escreveu 3 artigos, né, sobre a Venezuela Rebelde, né? Então foram 3 artigos, um em cada revista,
E tudo está interligado, né? A gente tem que entender também na eleição da Argentina, a nossa surpresa, né? Nessa virada, e Milei conseguir a maioria novamente, e a gente tem que ver que está tudo interligado aí nessa questão mais da conjuntura internacional, que é a queda, como eu disse no começo, ou a fragilidade do imperialismo, né? Que é uma situação mais avançada aí, é a organização capitalista. E agora nós vamos fazer como a gente sempre faz, abrir para vocês falarem sobre os diversos aspectos aí que o Mário colocou, né, Mário? Imagina, eu fico pensando, eu sempre faço o primeiro, mas eu abro daí para vocês falarem. Se lá há, né, essa questão de uma consciência de classe mais avançada, se houve essas formações, se há as milícias, se há a organização do pessoal, né, lá tem toda essa organização do exército, o petróleo, né, e foi assim, imagina no Brasil, né, como que a gente vai... Por isso mesmo, as organizações nossas, de base, né, movimento sindical, popular, MST, tem que estar muito atento, né. Tá aberto, gente. Por enquanto só tem o Ricardo escrito, daí vocês levantam a mãozinha ou escrevem no chat para ir se inscrevendo, tá? Vamos para o debate. Vai lá, Ricardo. Ó, o Ricardo, ele deve ter erguido a mão sem querer. Eu vou deixar ele aqui por enquanto. Oi. Aí, Ricardo. Gente, estão me vendo? Desculpa, foi sem querer mesmo. Eu não vi, gente. Eu estava no trânsito, agora consegui chegar em casa. Eu acompanhei toda a live, mas eu não me inscrevi, foi sem querer, tá? Desculpa. Eu imaginei isso que eu ia falar, foi logo no início, que o Mário começou a falar, levantou a mão, eu falei assim, foi sem querer, isso daí, mas deixa lá, porque a gente é democrático aqui, né? Eu estava com os fones, agora acabou a bateria e comecei a ouvir sem os fones, mas eu não vi que estava escrito para nada, desculpa, viu? Valeu, Ricardo, obrigado, cara. Daniel Dias, vai lá. Duas coisas. Uma, eu sei que é mais difícil, mas eu acho que se o Mário pudesse comentar, existiu a possibilidade de um acordo do Lula com o Trump de ignorar essa ofensiva dos Estados Unidos, né, à Venezuela. Essa é uma dúvida, assim, né? E, tipo, vendo que isso é uma ofensiva sobre a América Latina, né? Acho que isso é um grande problema e a posição do Lula, né, nesse caso, é de vulnerabilidade, né, do nosso continente. Mas a pergunta que eu mais, digo assim, tenho dificuldade de enxergar e dúvida, e queria pedir uma análise do Mário, é como que estão, né, as forças da classe trabalhadora na Venezuela nesse momento e se há, né, uma aparente divisão do chavismo, né, depois desse ataque que sequestrou o Maduro, né. É isso. Obrigado, valeu. Boa noite, pessoal. Muito obrigado, Daniel. Cláudio Timóteo, e depois prepara Valdir, daí a gente faz o primeiro bloco e passa para o Mário, depois a gente abre de novo. Vai lá, Cláudio. O microfone está desligado, Cláudio. Microfone. Está aberto agora? Está dando para ouvir? Perfeito. Bom, a situação está complicada, porque hoje o imperialismo eles usou vários métodos para tentar destituir presidente. Aqui foi no caso da Dilma, eu tenho quase certeza que foi uma mãozinha dos americanos, né? Através da Lava Jato. E hoje estamos com um impostor, um cara, uma pessoa sem escrúpulo nenhum que quer tomar tudo à força, né? O que foi feito na Venezuela foi uma barbárie, né? Invadir um país, prender um presidente, né? Ao meu ver, eu acho que deve ter tido alguma traição interna, porque foi muito fácil. Não morreu nenhum americano. Como é que pode? Você está sendo ameaçado, está cercado e você não está com toda uma estrutura armada no entorno das bases militares.
quer dizer, com tanta organização interna, deixar tão pouca gente para fazer a proteção de uma estrutura, eu achei coisa de amadorismo, acho que muito amadorismo, e nem um morto, nem uma baixa americana, quer dizer, eles tinham controle totalmente da área, né? Pareciam que estavam brincando de fazer de tomada do poder de uma forma bem simples, né? E, então, deve ter tido traição dentro da estrutura. Eu acho que da estrutura da organização. E foi gente grande, não foi generais de baixa estatura, não. E não dá para ter uma avaliação mais concreta, porque tem um regime construído, né? E essas traições, ela vem à tona no decorrer do processo, né? Aqui no Brasil, concordo com o Mário, nós temos uma estrutura militar totalmente submissa aos americanos, da ditadura militar, e esse povo são lacraios, são sócio menor do capital, né? Não tem um nacionalismo construído, não tem de proteção do país, algo mais claro nesse sentido. Então, estamos vivendo um momento hoje de, eu acho que a classe trabalhadora, as organizações de esquerda, têm que se organizar para tentar preparar um levante, para não deixar avançar mais. Infelizmente, o Lula não tem coragem de fazer esse enfrentamento, de chamar a população para a rua, colocar a importância de defender o país, né? Eles estão querendo tomar de assalto, tomar o petróleo. Hoje é a Venezuela, o petróleo. Amanhã pode ser o Amazonas, né? Basta eles descobrir mais terras raras lá, e eles falam, opa, aqui nos interessa, vamos tomar de assalto. E ele não tem pudor, ele ameaça todo mundo e acha que ele é o imperador do mundo, que ele pode fazer e desfazer, né? Eu acho que a China está calada, a Rússia está calada, né? Estão prendendo um monte de navios de estrutura de petróleo no país afora, né? E ele está tomando tudo de assalto, se apoderando de patrimônios de outros países, como se fosse dele, como se os mares fossem todos dele. Estamos voltando à época medieval, quer dizer, eu tenho armas, eu tomo tudo que está circulando no mar, né? E eu acho que tem que ter uma resposta. O Lula poderia trabalhar esse enfrentamento e construir uma organização na América Latina para fazer esse enfrentamento. E sim dar base para a China, para outros países poder dar cobertura. Mas, infelizmente, está se acovardando. Não tem coragem de fazer o enfrentamento e chamar o povo para a rua, né? Eu acho que cabe à população, cabe às organizações de esquerda fazer essa construção, né? De chamar, de colocar esse debate mais à tona, como está sendo feito hoje pelo Fortalecer, chamando esse debate, né? Começando a colocar as claras para a gente poder entender melhor esse processo. Porque é um processo imperialista, né? Eles querem tomar tudo de assalto, né? Ele teve a cara de pau de dizer que ia administrar a Venezuela, né? Ele só não assumiu, mudou o discurso, porque viu que teria que enfrentar um Vietnã. Porque se alguns traíram para prender o presidente, uma coisa é você tentar tomar o país armado, daí é guerra, né? Aí você vai descobrir que o povo que está lá não é tão submisso como eles pensam, né? E a metralhadora e as armas deles sofisticadas vai enfrentar também o enfrentamento militar, né? Porque levaram os aviões vendidos pela Rússia, vão copiar a tecnologia, né? E ninguém... Agora, eu tenho minha preocupação se não está tendo um acordo pelos países também, pela própria Rússia, China, porque tem alguns interesses, né, em outras áreas, e cair, ficar de olhos fechados e ver isso, né, as negociações que acontecem na calada da noite, aquelas que não aparecem nas matérias de jornais, nada. Mas a história vai demonstrar isso no decorrer do processo. Eu acho que a gente tem que ficar atento, né? Ficar atento, ampliar o debate. Esse debate tem que ser levado mais amplo, né? Tem que levar para centrais sindicais, para os movimentos populares.
Eu acho que aqui o Fortalecer está dando o primeiro passo nesse sentido, né? E o debate tem que ser ampliado para poder ter manifestações grandes de rua, né? Para denunciar o que está acontecendo, deixar mais claro para a população. E dizer que amanhã pode ser nosso, né? Eu fico por aqui. Valeu, Timóteo. Tem bastante gente se inscrevendo aqui. Eu lembro, a fala do Timóteo lembrou dos Houthis, né? Que o próprio Trump falava que combatia lá no Iêmen e agora ele faz o, né, pior. Milton Temer, você tinha levantado a mão, você baixou porque não vai intervir ou aconteceu alguma coisa? Daí tem Valdir, Berna e Socorro. Milton, você mantém a sua... Não, eu tinha levantado a mão porque o pessoal estava demorando para se colocar. Eu acho que tem que deixar o pessoal falar. Aí, bom, se ninguém ia falar, eu vou falar, mas já se inscreveram e já teve a boa intervenção do Cláudio. Deixa o pessoal tocar o barco, que o Mário depois coloca a linha final para a gente seguir. Beleza, mas queremos te ouvir também no final, daqui a pouco. Então vai lá, Valdir, e depois o Mário fala, daí a gente abre um outro bloco, que já vai ter Berna e Socorro. Vai lá, Valdir. Pessoal, oi, estão me ouvindo? Perfeito, Valdir. Pessoal, boa noite. Primeiro, agradecer a todos vocês. Entrei um pouco atrasado na reunião. Parabenizar o Fortalecer por estar promovendo esse debate, mais do que necessário. E até ontem eu conversei com o companheiro Kaká e falei da minha preocupação, né? Na verdade, eu acredito que todo lutador social, todo aquele que luta em defesa dos trabalhadores, da classe trabalhadora, ficou assim, eu diria, de forma absurda, ficou preocupado com toda essa situação que está acontecendo na Venezuela. Simplesmente você sequestrar, né, um presidente, né, de um país, da forma como aconteceu, né, sem nenhuma reação, e aí, logicamente, todos nós pensamos, né, imaginamos que houve, de fato, houve facilidades, né, para que os Estados Unidos chegasse e sequestrasse aí o presidente, né? Mas aí a minha preocupação, e de certa forma também, ao mesmo tempo, eu fico tranquilo, porque a Venezuela, ao longo dos anos, né, a população meio que se educaram a população meio que conseguiu se educar no sentido de garantir as conquistas sociais da Venezuela. Eu acho que isso é um ponto, é um legado histórico da Revolução em Venezuela, na Venezuela, né? Esse legado vai segurar as conquistas, a soberania, né, do país por conta disso, né? Lógico que tem que ter apoio de fora, externa, né, o apoio de outros países, claro que tem que ter. Agora, eu acho que o maior legado que nós temos hoje na Venezuela, que serve de inspiração para outros companheiros, para outros países, é o legado de resistência do povo venezuelano, né? Então, isso, de certa forma, meio que é um alento para nós. Agora, e aí já vou colocar algumas provocações para que o Mário possa aí falar, né, ao final. Primeiro, como é que vai ficar a situação do Brasil? Porque se nós puxarmos aqui um pouquinho aqui nos anos anteriores, né, sobretudo com relação ao impeachment da Dilma, a Venezuela, o presidente Maduro, Nicolás Maduro, foi um dos países que primeiro reconheceu que estava acontecendo aqui era um golpe, e saiu em defesa do governo Dilma, saiu em defesa do PT, né? Depois, na prisão do Lula, esse é um ponto importante. Na prisão do Lula, a Venezuela, através do presidente Maduro, também promoveu várias passeatas, vários atos na Venezuela, chamando e colocando que o que estava acontecendo com Lula era uma perseguição, era a retirada da corrida eleitoral, a participação do Lula, e que ele estava sendo perseguido e pedindo a libertação do Lula. Coisa que nós estamos vendo agora, né? O companheiro já até colocou aí, foi o Cláudio, né, Cláudio?
o companheiro já colocou, né, de forma antecipada. O que vem acontecendo nos últimos dias com relação ao Brasil são cartas, né, tímidas, né, e que você não vê com muita clareza a defesa do governo da Venezuela, sobretudo a questão do Maduro. E aí a pergunta também final, viu Mário? Como é que vai ser agora, né, pós, né, esse sequestro aí do Maduro? O que é que pode ser feito no sentido de libertá-lo, né? Porque nós sabemos que o desejo dos Estados Unidos é que ele fique lá, aliás, que ele morra lá. O que é que nós podemos fazer enquanto organizações, enquanto movimentos, Brasil, outros países, no sentido de garantir a sua libertação? Porque eu vejo que como outros colegas já falaram aqui, né, pode ter acordos aí, né? Nós já tivemos o conhecimento que, de certa forma, houve uma traição já de um dos generais. Agora, como é que nós vamos conseguir libertar, né, o presidente Maduro para que ele possa, de fato, voltar ao país, né? Eu acredito que deve ter uma força conjunta aí, movimentos sociais, né, partidos políticos, outros países, né, para que possa forçar essa libertação do Maduro, porque, caso contrário, os caras vão querer que ele fique lá pro resto da vida. É isso. Beleza, muito obrigado. Vou pegar a fila aqui para a gente continuar. Não, passo para o Mário agora. Mário, é você. Depois a gente passa para a nova rodada. O Dani fez uma provocação aqui sobre um possível acordo entre o Trump e o Lula para que o Lula não levasse em conta o que aconteceu na Venezuela. Eu acho que a gente tem que ter cuidado com as especulações, porque a realidade, ela não dá muito espaço para fazer coisas, entende? O Lula não teria capacidade para fazer um acordo de fechar os olhos para uma intervenção americana na Venezuela. É impossível, porque toda a diplomacia brasileira, todo o governo sabe que o que aconteceu na Venezuela é a porta de entrada para acontecer em diversos países, inclusive sobre o Brasil. Então, isso aqui é luta de classe na veia. E as pessoas estão se dando conta. E assim como eu digo que não teve um racha no chavismo que quisesse entregar o Maduro, porque quando tu está fazendo um movimento desse, se tu faz, tu desmorona todo o processo, entende? Tu vai para uma guerra civil. E o Lula também não tem capacidade de fazer, não que ele não gostaria de fazer, até ele gostaria de fazer mediações, entende? O Lula gosta de mediações, mas ele não tem capacidade política, ele não pode fazer. Tem limites na vida que tu não pode fazer, entendeu? Ele não poderia fazer um acordo como o Dani fez a provocação. Sobre a classe, primeiro que eu acho que não tem divisão no chavismo, tá? E mais, coesionou mais ainda o sentimento nacional em amplos setores na Venezuela. Não diminuiu, não houve manifestação de felicidade porque o Maduro está preso. Isso é manipulações que estão tendo em diversos lugares, fake news, para tentar criar confusão e tentar buscar uma divisão, mas não tem. O próprio Partido Comunista que estava na ilegalidade, Partido Comunista Venezuelano, soltou uma nota hoje com mais uns 30 partidos comunistas no mundo, em solidariedade exigindo a libertação do Maduro. Então, está coesionando um sentimento de defesa da nação, e não o inverso. Não é à toa que o próprio governo agora está liberando os presos políticos que estavam lá dentro, da oposição, que eu acho ruim, porque os que foram presos, boa parte dos que foram presos, foram os caras que quebraram tudo na época, que eles chamavam de Cambina, não lembro,
Mas os caras fizeram manifestações de quebra-quebra, e com tiro. Morreu gente nesse processo do Maduro para cá. E então, vão liberar um setor que vai olhar e vai dizer que sorte que o Trump me ajudou. É mais ou menos, se tu liberar o Bolsonaro hoje, o Bolsonaro vai dizer, viu, o Trump me ajudou. É o inverso, não é que tu... E a Delcy disse, não, nós queremos unificar o país, mesmo que tenha diferenças, mas a gente ficar na defesa da nação. Tem um setor que é fascista, não tem espaço para fazer boas ações para eles, entende? Tem que quebrar a cabeça dos caras mesmo. Não, sobre a resistência, o Timóteo, teve resistência. Ela foi pequena, mas teve. Morreu 80 pessoas. Só que a informação que nós tivemos é que os Estados Unidos neutralizou os radares e bombardeou os antimísseis, entende? Então, eles ficaram muito desarmados. E não foi uma bomba só que os caras fizeram. Os caras fizeram 2 horas de bombardeio. O vagabundo do Trump disse, em 60 segundos a gente tirou o Maduro de lá. É mentira. Foram 2 horas de bombardeio na madrugada, com 80 pessoas mortas. Houve resistência. E teve sacrifício de diversos militares que estavam segurando a bronca. Se aparecer amanhã ou depois um ou outro que se descubra que houve uma traição, que alguém deu informação, que pode acontecer, sim, nós temos que estar abertos a essa possibilidade, mas não é esse o centro do processo. O centro é que os caras desativaram os radares. Aí tu não tem por onde ir, entendeu? Para onde ir. Como é que tu trabalha, entendeu? É só a olho nu. A olho nu tu tá ferrado. Então, acho que é importante a gente também deixar em aberto isso. Sobre a Rússia tem interesse, sim, de terminar a guerra na Ucrânia, pegando 25% do território que é de fala russa, na região de Donbás, até embaixo. Mas eu não acredito que a Rússia tenha feito um acordo como... Foi tu mesmo, Tomás, que disse, que colocou que talvez tivesse interesse em jogo. Que possa haver um acordo maior. Eu acho que o que poderia estar acontecendo era uma divisão no mundo entre russos e chineses pegar uma parte do mundo e os Estados Unidos pegar outra. Mas para que os russos e os chineses vão pegar uma parte do mundo num acordo com os Estados Unidos, se hoje o principal parceiro dos países latino-americanos já é a China? Os Estados Unidos foi perdendo terreno tecnológico, perdendo terreno comercial, eles estão muito quebrados. Por isso que é importante discutir a crise econômica dos Estados Unidos. Eu falei para você, são 100 trilhões a dívida americana. Tá? Os Estados Unidos era o coração, os Estados Unidos era o coração do carro. Hoje, os Estados Unidos, ele exportou, ano passado, ele exportou 1 milhão de automóveis. E a China exportou 6 milhões. Isso é produtividade, tecnologia superior às empresas americanas, que eram as donas do pedaço, entendeu? Todo mundo tinha um Chevrolet, entendeu? Ou tinha um Ford. Hoje, não. Hoje, não tem. O que eles têm, que os Estados Unidos têm, e que é pesado, é arma. Aí, sim, nós temos que abrir o olho, porque eles são capazes de gastar muita munição para manter o seu controle, pelo menos com o dólar em partes do mundo. Mas nós temos que apostar na política, porque nós temos na nossa revista aqui, nós temos um material que é sobre a região do Sahel. Os 3 países expulsaram a França de dentro de Burkina Faso, Mali, expulsaram a França, expulsaram os americanos, e agora expropriaram empresas inglesas de ouro.
que estava lá explorando o ouro de graça, praticamente, dentro desses 3 países que estão na África. Se vocês quiserem ler o artigo, está na página da Linha Vermelha, já no site, que eu acho que é importante, porque está tendo mobilizações e está tendo enfrentamentos, e a gente está muito no olho do furacão da derrota, que é a situação do Brasil e da América do Sul. Mas tem conquistas, estão tendo enfrentamentos importantes no mundo que mostra que a saída é na política e de superação do capitalismo. Como mínimo, derrotar a hegemonia do capitalismo ocidental, do imperialismo ocidental. Então, acho que é importante a gente botar o pé na questão da economia, por onde está passando o processo econômico, e menos na especulação sobre traição, porque mesmo que tenha tido, ela é secundária. E outra sobre a prisão do Maduro. Eu acho que o coitado do Maduro vai ficar muito tempo na prisão, viu? Porque a moeda de troca do Trump é vassalagem, entende? Ou tu baixa a cabeça e entrega a riqueza para nós, ou então não tem acordo. Então, e a China e a Rússia não entram pesado nisso, por enquanto, porque, obviamente, que quem entrar numa guerra agora não pode perder. Ainda mais se tu está em ascensão para a hegemonia do capitalismo, isso aqui vai para o buraco, entendeu? Porque a China tem bomba atômica, a Rússia tem, o Paquistão tem, todo mundo que entrar numa guerra agora, só os latinos que não têm. Só nós é que não temos bomba atômica. Eu digo que esteja preparado para um enfrentamento de guerra burguesa forte, entendeu? Então, eles não estão entrando por cautela. Essa é a minha avaliação, não é porque tem algum acordo. É que se tu meter um navio russo, de guerra, russo e chinês aqui, vai ter enfrentamento. Então, eu acho que é muito mais cautela, viu? O Valdir, como é que vai ficar a situação do Brasil? Eu tenho muita dúvida, sabe, sobre o Brasil, mas eu acho que a extrema-direita bolsonarista, ela teve algumas derrotas nesse último período que vamos ver o que vai acontecer com o processo eleitoral, tá? Porque vai estar tudo muito atravessado com o processo eleitoral. Porque como o governo, o petismo, não quer mobilização, nós somos muito pequenos, a tendência é que desague todas as insatisfações no processo eleitoral. E nesse processo de 10 meses pela frente, eu não vejo a possibilidade do bolsonarismo ganhar a eleição. E está meio que consolidado que todo o campo progressista, democrático e setores da esquerda vão estar apoiando o Lula. Se não no primeiro, no segundo turno, vão estar todos juntos apoiando o Lula para derrotar o bolsonarismo. Outra coisa é que o Lula também tinha que ajudar, né? O Lula não ajuda em nada, entende? A verdade é essa. O Lula tem a obrigação, que eles obrigaram a entregar emendas para o parlamento. O Lula entrega as emendas e depois entrega as outras emendas que não precisa entregar para comprar voto, entendeu? Aí tu vai lá para 60 bi de emendas, os caras pegam esse dinheiro para enriquecer e para comprar voto depois. Então, nós estamos já infestados de fascista dentro das instituições do Brasil. Então, a situação do Brasil ela é muito delicada. Tem uns materiais sobre o integralismo, que foi um movimento muito forte, fascista no Brasil, nos anos 30, e passou muito tempo para surgir eles sem vergonha na cara, entende? A extrema-direita brasileira está sem vergonha, ela fala o que ela quer. Então, para onde vai o Brasil? Está muito difícil, entende? Está muito difícil. Tem muita crise. O Banco Master, por exemplo, a crise do Banco Master, ela é uma coisa muito interessante. A Febraban é a favor do Banco Central ter fechado o Banco Master. O outro setor, inclusive, a Justiça, é contra, porque a elite brasileira está toda envolvida em corrupção. Dinheiro muito grande
na mão de pouca gente, está tudo corrompido, e eu não sei se não tem gente dentro do governo petista que não está metido com esse negócio do Banco Master. Então, nós não sabemos para onde vai, entende? Você lembra que a Odebrecht começou pequenininha, a Petrobras começou pequenininha e acabaram botaram a Dilma para fora do governo, entende? Então, nós não sabemos, porque a Globo, como eu estava dizendo, a mídia brasileira é muito canalha golpista. Ela é capaz de fazer um movimento para tentar inflar algum candidato da direita ou da extrema-direita. Então, ainda está em aberto, uma vantagem para nós, porque a extrema-direita errou muito. Isso de ter quebrado os três poderes, uma parte da base burguesa que apoiava os bolsonaristas se afastou. Não significa que vá para o petismo, mas se afastou do bolsonarismo, e o Bolsonaro ficou muito isolado nisso. Não é à toa que o Supremo condenou isso é histórico, entende? Nunca aconteceu de generais, entendeu? Do comando, mesmo que seja aposentado, tá no chilindró, entende? Isso nós temos que festejar com uma grande vitória do povo brasileiro contra a extrema-direita. Encerro por aqui, não sei se consegui responder, Tomazini. Valeu, Mário. Vou passar aqui agora, tem mais gente aí. Quem for se inscrevendo, gente, vamos aproveitar esse bloco aqui. Levanta a mãozinha. Berna e depois Socorro, tá? Vai lá, Berna, primeiro. Depois tem Cláudio Timóteo, de novo. Eu queria só complementar algumas questões, né? Porque, na verdade, tanto o governo Lula, quanto a esquerda, quanto vários setores, mesmo a direita, né, não esperava esse ataque que houve na Venezuela. Então, a maioria está desarmada, né? Foi pega de surpresa. Primeiro que a linha do primeiro, desse quinto governo petista, ou terceiro governo Lula, era de reaproximação ao imperialismo norte-americano, tá? E o afastamento da Venezuela era parte dessa política. Por isso, houve um afastamento, entende? O governo Lula, inclusive, não queria um afastamento dos BRICS, tá? Depois, agora, imagina se a gente não tivesse nos BRICS hoje, né? Olha a situação, né? Então, e esse afastamento começou por aí, isolando a Venezuela para que não ingressasse nos BRICS, condenando e exigindo atas, entende? Que agora ele não exige da Delcy, porque agora a água está batendo, né, na bunda, então o Lula está desesperado, então está vendo que a coisa também nós podemos estar na linha de fogo, e aí não pede mais ata, não, a presidente é a Delcy, entende? E pede o reconhecimento da presidência dela, né? Então, primeiro, então é bom ressaltar isso. Agora está mudando, né? Veio o tarifaço, aí tentou com essas negociações lulísticas, né? Ai, o Trump, esse namoro, deu match entre Trump e Lula, entende? Em vez de politizar a classe trabalhadora, o povo brasileiro na luta anti-imperialista, etc. Não, fica dando corda para uma linha de um psicopata como Trump, entende? Um pedófilo desgraçado. Então, primeiro isso, traição. A primeira traição está do Lula e da esquerda que exigiu atas, como esse Boric do Chile, entende? É um absurdo, entende? É um escândalo que aconteceu em relação a isso, entende? Quando a Venezuela foi solidária com Lula, foi solidária no golpe, foi solidária no golpe de 8 de janeiro, foi solidária na prisão, foi solidária a Dilma, né? Tudo isso. Naquela ocasião que ele tentou esse afastamento dos BRICS, a Rússia foi muito esperta, foi muito boa. Ela teve uma política de abrir mão da presidência, que era no rodízio da direção dos BRICS. Era a Rússia, era a vez de ser o presidente dos BRICS, e do banco. É do banco. Pois é, do banco dos BRICS. A presidência era da Rússia, e ele abre mão em favor da Dilma. Isso foi muito importante, né? E o Brasil se viu, né? E teve que manter essa postura. Então,
mais a discussão dos governos, o que essa ocupação também exige é um balanço nosso do progressivismo na América Latina. Teve uma primeira onda, uma segunda onda, e teve derrotas, golpes, e houve um lugar que houve resistência, né? Esse lugar foi a Venezuela. Por isso que é necessário, fundamentalmente por imperialismo, né, destruir a Venezuela, acabar com o chavismo, acabar com a República Venezuelana, né, e as suas normas de funcionamento. Né? Então, porque dali saía, né, as ideias, não é à toa que o MST está lá. Né? Não é à toa que o MST foi fundamental, inclusive, para essa soberania alimentar que hoje tem a Venezuela. Né? E mais, falo, a Venezuela está em crise, a Venezuela está com a economia quebrada, a Venezuela foi um dos países que mais cresceram no mundo nesse último ano. Tá? Como é, não é a CEPAL, é a CEPAL, né? Reconhece 6% de crescimento nesse ano, e eles falam em 9%. Né? Então, houve crescimento econômico, tem essa independência e soberania alimentar, coisa que é histórica. A Venezuela sempre comprava até legumes da Colômbia, era dependente de tudo. Era frango brasileiro, era legume da Colômbia, era gado da Argentina, ou seja, sempre importou tudo que comia, né? E hoje ela está com soberania alimentar. Isso aí é fundamental, uma mudança de paradigma da economia venezuelana. E por último, né, sobre essa questão de conspiração, não. O Mário acho que já falou bem, né, colocando que é secundário hoje, o fundamental, porque foi feito um apagão, né? Se vocês olharem o ataque, está tudo escuro na Venezuela. Né? Eles apagaram os radares, eles apagaram a energia. Por isso é muito importante a questão da soberania tecnológica. Né? Infelizmente, o Brasil está cagando e andando, botando as big techs tudo aqui dentro. Né? Mas eles apagaram toda a cidade de Caracas, né? Eles fizeram esse bombardeio durante 2 horas, né? E, ao não ter a relação lá com o radar, os equipamentos extremamente sofisticados russos não tinham como funcionar. Né? E aí eles também utilizaram outros mecanismos de guerra tecnológica que também confundia a localização dos helicópteros. Então, quer dizer, eles foram pegos de surpresa, né? Em relação a isso. O próprio Maduro tentou ir para o quarto de segurança lá, máxima, né? E aí eles já estavam lá dentro também. Então, e não pensaram, quando terminou a luz, até a comunicação acontecer, não conseguiram reagir. Então, só uma coisa que eu queria relatar: a questão da Globo e a linha do Trump. O Trump tem uma linha de divisão na Venezuela, porque ele não consegue nem colocar Corina, ele não pode colocar, porque o povo é contra a direita venezuelana. O povo está contra González, Capriles, todas as tentativas que eles tiveram. Tanto é que não tem mobilização na Venezuela felicitando a prisão do Maduro. Não tem na Venezuela. A Globo está na fronteira do Brasil, em Pacaraima, né? Ali tentando mostrar, olha, os venezuelanos que vão sair, estão fugindo, o Brasil está preocupado, né? Não tem ninguém passando a fronteira. Quem passa é quem vive ali nas 2 cidades, Santa Helena e Pacaraima, que atravessa todo dia para um lado e para o outro. Não tem fila que eles esperavam, tem um repórter da Globo lá, entende? E aí não tem fuga em massa de venezuelano. Ao contrário, né? Os venezuelanos estão defendendo o regime e colocando mais duros ainda em relação a isso. E a linha do Trump e da Globo é dizer tem traição, porque não sei o quê, porque a divisão tem manifestações, olha, no mundo inteiro, os venezuelanos, nananã, olha, estão na frente de não sei o quê, da embaixada norte-americana, não sei aonde. Não tem divisão. Inclusive, a plenária que nós tivemos
da Alba dos Movimentos, que houve recentemente, eu participei e nela falaram 3 venezuelanos. O que eles pediram para nós é: não caiam na discussão de divisão, porque nós estamos fazendo uma luta furibunda, que é guerra, é regime de guerra, né? E regime de guerra é unidade de todos contra o imperialismo. Então, é isso. Acho que Milton pode nos ajudar também nesse debate, né? E eu acho que está muito bom, a gente tem que seguir tendo outras iniciativas como essa, Tomazinho. Valeu, Berna. Socorro já se prepara, pode falar, Socorro, prepara que eu te mostro, tá? Vou agilizar aqui. Vai lá, Socorro. Não, o Mário já esclareceu, eu estava com uma dúvida sobre a posição da Rússia e da China nesse momento, se elas iriam para cima, né, dos Estados Unidos para controlar os roubos dos petroleiros, para ter alguma ação mesmo, até militar, sobre isso. Mas o Mário me esclareceu. Eu também tenho um acordo que isso pode ser possível mesmo, nem tinha pensado nisso. Mas a minha dúvida maior é o seguinte: hoje teve na CNN, não sei se vocês viram em outros canais, sobre a informação de que o Trump havia ligado para o Petros e tinha um ato grande, um ato muito grande, e o Petros demorou para chegar no ato e disse que começou a elogiar o Petro e queria ter uma conversa. Eu fiquei muito preocupada com isso, porque eu acho que o Petro é a resistência mais forte que a gente tem na América Latina contra, eu acho que ele é mais forte que a presidenta mexicana, que faz essa resistência, né? Quando ele fala, né? A reportagem está nesse sentido, não sei se é verdade, né? Se realmente ele ficou feliz, que a população se acalmou e tal, que a população colombiana estava na rua, né? Foi chamada pelo Petro, foi para a rua. E eu queria saber qual é a caracterização que vocês têm desse processo. É só isso mesmo. Obrigado, Socorro. Eu vou pular o Timóteo aqui que já falou e vou passar a Carlos Roberto, acho que é o Kaká, vai lá. Boa noite, camaradas. Eu tenho acordo aí na fala aí do Mário e principalmente da Berna, quando coloca essa questão aonde a direita da Venezuela, né, que todos que disputaram, os golpistas, eles achavam que o Trump, o próximo passo que o Trump ia dar era intervir lá e colocar um deles lá para governar, mas a Berna deixou bem claro, né? A gente conhece a Venezuela, também estive lá em 2003, e a gente sabe que a consciência de classe lá é muito forte, né? Dentro dos programas, na consciência, até mesmo naquele projeto que o Chaves colocou lá, o Socialismo do Século XXI e tal. Mas a minha pergunta, Mário, se pegou um pouco na questão do petróleo mesmo, né? Tem esse bloqueio que os Estados Unidos coloca na Venezuela, né? Os navios que saem, tudo navio clandestino que o Trump coloca, né? E quando sai, vem o navio dos Estados Unidos e rouba o navio, seja da Rússia, seja da China, e me parece que a Rússia também colocou assim submarino tal ali para fazer uma pressão, mas ainda os Estados Unidos continua roubando esses navios, né, os petroleiros e levando os comandantes a bordo dos navios como prisioneiro, né, para ser julgado também lá nos Estados Unidos. Minha pergunta seria essa: como que fica essa questão aí do petróleo saindo da Venezuela e esse embate, né? Porque você coloca aí porque tanto a China como a Rússia também não vai vir bombardear um navio dos Estados Unidos, porque aí vira uma terceira guerra e a gente sabe que todos esses lados aí tem a bomba atômica, né? Então fica só nas ameaças, né? Pelo menos que eu penso. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão aí do petróleo, como que vai ficar posteriormente com a presidência agora que está aí a vice se tornou presidente.
E a outra questão é a Constituição. Vai se chamar em 90 dias uma nova eleição? Porque o Maduro não está, ele não morreu, foi sequestrado, né? A Constituição não fala isso em sequestro, mas ele não está no país. E como que fica? Ela termina o mandato ou ela é obrigada aí a chamar uma nova eleição? É isso. Valeu, camarada. Valeu, Cacá. Obrigado, cara. Mário, não tem ninguém mais inscrito, só o Timóteo. Eu vou deixar o Timóteo um tempinho um pouco menor, né, do que os outros. E daí, Mário vai lá e faz as considerações finais e responde todo mundo. Vai lá, Timóteo. Bom, a explicação do Mário, da Berna, para mim foi esclarecedora. É importante a gente ter uma unificação, colocar essa questão como secundária mesmo, né? E trabalhar a unificação da esquerda no sentido de fazer esse enfrentamento, de nos preparar. Porque a extrema-direita, ela está organizada, né? Nós não... Hoje estamos numa situação no país, assim, eleitoralmente um pouco melhor, mas não podemos nos desarmar, né? O Lula, infelizmente, manteve o pagamento das emendas, né? Não teve coragem de fazer enfrentamento. Então, esse setor vai ter muito dinheiro na campanha. Provavelmente, nós não vamos poder mudar o Congresso de uma forma mais radical para poder ter uma paridade de forças mais forte, porque, infelizmente, o dinheiro faz a diferença. Mas temos que fazer o enfrentamento na rua, no dia a dia. Trabalhar a consciência de classe, tentar ampliar esse debate no campo das esquerdas, né? Eu concordo com o Mário, com a Berna, no que foi colocado, que é importante da unificação, da gente estar preparado para fazer a defesa e fazer o embate no dia a dia, né? Fico por aqui. Fechei, Rodrigo. Mário, só antes de você, Matheus Gouveia, e fechamos por aqui. Vai lá, Matheus. Olá, gente, boa noite. Eu queria fazer uma pergunta dentro do que o nosso amigo acabou de falar, sobre esse novo ciclo do que está acontecendo no mundo, como a gente de esquerda no Brasil, socialista, temos que pensar na nossa organização, né? Porque, assim, eu penso que um ciclo mais democrático já tem uma barreira bem nítida para os socialistas, né? Agora, com intervenção direta norte-americana em governos nitidamente socialistas, mostra um limite nítido que a mínima democracia burguesa consegue num país periférico latino-americano. E a gente tem que pensar como superar isso. Eu acho que a questão que ele falou sobre eleições, por exemplo, é algo que a gente tem que pensar um pouco além. Mesmo que a gente ganhe uma eleição, fica nítido que o cenário atual é qualquer gente mais à esquerda ser derrubado. Então, eu queria pensar sobre isso, organização nossa sobre essa questão. Um abraço. Muito bom, Matheus. Aí fecha com chave de ouro. Vai lá, Mário. Posso? Não, então, a Socorro falou sobre a conversa do Trump com o Petro. Eu vou trabalhar em linhas gerais, sabe, sobre a totalidade, não as partes, porque o Trump já comunicou que o hemisfério é dele, da Groenlândia à Patagônia. Então, pode ter algum tipo de negociação com um setor, com outro, os setores mais à direita, por exemplo, o Peru vai deixar ter uma base agora, mais uma base militar americana, provavelmente o CATES vai fazer a mesma coisa no Chile, entende? Vai ter movimentações diversas. O que tem que ter claro entre nós é que quem tenta defender a soberania, mínima soberania, porque um país como a Colômbia, que tem 9 bases americanas, tá difícil dizer que tem uma soberania tranquila, né? Os caras dormem com o inimigo todo dia. Então, todo o processo, a coitada da Cláudia lá, no México, ela mora do lado do monstro, que é o que nós botamos no título aqui, né, Tomazini? Um monstro ferido. O cara, ela tá a dedos, entende? Tentando não ter uma crise com os americanos. Os americanos já roubaram 30% do território deles, dos mexicanos, então o México sabe quem é o inimigo que mora do outro lado da fronteira. E não é um problema do Trump louco, hein? Isso é um problema da política do capital financeiro internacional.
Os caras podem fazer papel de louco, de pateta, de maluco como o Milei, mas eles têm uma estratégia, que é a manutenção da riqueza, do acúmulo de capital para eles, e com menos esforço. Por isso que nós estamos entrando numa nova etapa, que a gente vai ter que ir caracterizando isso, que é de rapina mesmo. Entende? É pirataria, é rapina. Agora, eu não acho, mas daí é um problema de achismo meu, né? Que a Rússia e a China vão tolerar isso por muito tempo, entende? A China não vai aceitar que os Estados Unidos metam a mão nas negociações que ela tem com a Venezuela. Então, eu não... Porque a China precisa mais de petróleo do que a Rússia, né? Na verdade, a Rússia tem petróleo e gás sobrando, então não é o problema da Rússia a questão do petróleo, mas para a China é, sim, questão de energia, para eles é muito importante. Sobre eleição, Cacá, eu tenho muita dúvida do que vai acontecer daqui para frente, entende? Porque pode ser que o regime tenha que decretar manutenção da vice-presidência para não ter uma explosão, entendeu, social, porque vai ter muita, na minha opinião, vai ter muita rusga ainda, entende? Vai ter provocações, vai ter declarações dos Estados Unidos tentando chantagear, eles vão ficar fazendo isso, como fizeram agora com Cuba, eles disseram que o Trump disse que a única coisa que tem que fazer para resolver Cuba é entrar lá e quebrar tudo, entende? Então, a nossa situação como quintal dos Estados Unidos, ela é muito delicada mesmo. Só que ela não se resume com essa facilidade, é delicado, os Estados Unidos vão tomar conta de tudo, não, porque quem está no comando é a política, tem que ver como é que é a luta de classes. Talvez a declaração do Che comece a vigorar, entende? É 1000 Vietnãs na América, entendeu? Pode acontecer, por isso que eles não botaram as forças de terra mesmo dentro da Venezuela, porque eles podem não ter capacidade de enfrentar 1 ou 2 Vietnã aqui, entende? Então, digo para a gente ter cautela sobre para onde está indo, entende? Pode ser que não tenha eleição, pode ser, mas também pode ser que o chavismo esteja tão consolidado que eles possam se dar o luxo de fazer uma eleição, e aí vai ter gente querendo pedir ata, entendeu? Porque a extrema-direita não reconhece a eleição. O próprio Bolsonaro ganhou as eleições aqui e disse que tinha fraude na eleição, entendeu? Olha a loucura que são os fascistas. Eles podem dizer que não reconhecem o processo eleitoral. Então, o chavismo tem que calcular muito isso, e nós não podemos cair na onda democratista, entende? Isso de que tem que ter a eleição, porque senão... Não, muda a Constituição. Se eles podem invadir a gente, muda a Constituição, entende? Aumenta o mandato dela, entendeu? Até ou que decrete que enquanto o Maduro estiver preso, ela vai dirigir o país e pronto. Mas e a Constituição diz que daqui 3 meses, sim, mas muda, entende? Porque isso é um problema político, de decisão política do que tu vai fazer para garantir a soberania do país. Então, eu acho que não vejo o processo eleitoral como um problema, nem se tem e nem se não tem, entende? Eu acho que é mais tranquilo. Sobre o problema de organização, Matheus, a nossa... eu não sei, cara, é que a influência que tem as redes sociais, tá? E o ecletismo que tem na vanguarda, o abandono de conceitos como imperialismo, como dialética, entende? Revolução socialista, a esquerda não fala mais nisso. Então, o que nós temos que fazer é politizar nossa vanguarda. Nossa vanguarda tem que saber que não tem saída no capitalismo, e o capitalismo vai levar a gente para a ruína. Pode ser que vá para uma 3ª guerra mundial. Pode ser que eles construam, acelerem o aquecimento global. Entende? Que quem morre e quem vai morrer mais, e primeiro, vão ser os pobres. E para eles, tem gente demais na Terra. Então, nós temos que ter
visão dialética também do por onde pode passar o problema. Nós temos que politizar os nossos. O que não dá é para a gente discutir com gente nossa e a pessoa não sabe nem os conceitos, as pessoas não conhecem a história, porque é necessário conhecer a história da esquerda mundial, as conquistas e as nossas derrotas, e mais, um balanço crítico sobre a onda rosa, que a gente chama. A onda rosa progressista deu lugar para o Cáceres no Chile ganhar, porque aquele pateta que dirigiu o Chile não fez nada a não ser atacar os interesses dos trabalhadores, da juventude, não fez nada, teve mobilizações gigantescas da juventude, o Guri ganhou, o Boric ganhou as eleições para quê? Para nada, entende? A mesma coisa o peronismo na Argentina, outra porcaria que não avançou. Então, esses democratas, esses reformistas que não fazem reforma, inclusive o nosso amigo aqui no Brasil, eles estão preparando para que a extrema-direita ganhe os processos eleitorais. E menos pessoas acreditam nas eleições, e os que querem ganhar as eleições para impor um regime fechado, que são os fascistas, esses vão ganhando. É que nem o Biden, que é outro pilantra nos Estados Unidos, perdeu Trump, entende? Então, nós temos um problema que o regime democrático burguês está falido, porque ele não entrega absolutamente nada para o povo. O regime democrático burguês é essa bobagem que o Lula dizia que queria as atas para saber se o Maduro estava eleito ou não. Isso é coisa de imbecil, entende? O Lula foi um canalha para justificar não reconhecer o mandato do Maduro. E é óbvio que, imagina vocês perguntando aqui, hein, Milton, perguntando se o Lênin tinha as atas da Constituinte quando ele mandou acabar com a Constituinte, entendeu? Não, isso aqui é guerra, luta de classe, meu. Vamos parar com coisa pequena, entende? Eles vão quebrar nossa cabeça e nós vamos ficar esperando eles. É isso. Mas, Tomazinho, o Milton se inscreveu. Milton, toca aí, Milton. Sim, e se inscreveu, e com certeza Milton vai falar. Agora, e provavelmente Mário vai fazer a tréplica. Não. Vai lá, Milton, tá contigo. Não, queremos ouvir, ué. Vai lá. Eu quero sair um pouco de uma posição panglossiana e ir para uma posição pessimista. As crises do capitalismo, desde a instalação do regime capitalista, não mostraram, no mais das vezes, um avanço consolidado das forças populares no mundo. Pelo contrário, quanto mais o tempo avança, mais o capitalismo encontra formas de neutralizar, principalmente através da corrupção ideológica da pequena burguesia, que vive aspirando a inclusão e empreendedorismo para sair da condição de oprimido e virar opressor, com o apoio do social-liberalismo de esquerda. A verdade é que nós vivemos, há mais de 2 séculos, retrocessos seguidos no campo da esquerda. O que o Mário pinta agora com respeito ao fim da onda rosa, se você parar para pensar, como é que pode ter acontecido isso? Burrice? Não. É porque o capitalismo encontra formas concretas. O Lula, por exemplo, vamos ter claro, o Lula, no Brasil, representa exatamente esse pensamento do que é possível fazer, ou seja, muito mais uma mentalidade sindicalista do que uma mentalidade de estadista revolucionário. É aquela em que nós vamos negociar as conquistas sociais até o ponto em que as classes dominantes permitirem. A partir daí, a gente para. E o Lula faz isso diariamente. O Lula fez em campanha a promessa de reestatização da Eletrobras, para além do revogaço das contrarreformas, para além do ajuste social no lugar do ajuste fiscal. No governo, ele faz ajuste fiscal, não faz revogaço e, para além de não restabelecer a reestatização da Eletrobras, veta um projeto que realoca, um projeto votado pelo Centrão no Congresso, realocando os trabalhadores da Petrobras expulsos pela privatização. Por que ele faz isso? É um erro político? Não. É uma opção concreta. E grande parte, isso, aliás, o Lênin enfrentou de maneira muito clara, e olha, num nível de revisionistas de altíssimo gabarito.
Plekhanov, Bernstein, Kautsky, o diabo, inclusive Rosa Luxemburgo, com suas hesitações democratistas. Eu estou de acordo com o Mário que essa preocupação democratista, essa preocupação liberal, só nos leva para pântanos. Eu não quero defender as instituições do Estado burguês, não. Eu não quero, porque exército, polícia e judiciário no Estado burguês não são instrumentos de um Estado isento, são instrumentos da classe dominante. E aí vale ler Lenin, quando ele recupera Marx para fazer análise no Estado e a Revolução. Ele recupera Marx para fazer uma análise de Marx sobre a Comuna de Paris, em que Marx, principalmente, antecipadamente, achou precipitada. Mas, já que o povo foi para a rua, ele se transformou no principal defensor da Comuna. E depois, inclusive, criticando a Comuna, mostra de maneira clara que a Comuna só não se consolidou porque não levou a termo algo concreto. É de que não basta ao mundo do trabalho conquistar o aparelho de Estado e ocupar no lugar da burguesia o aparelho de Estado. Ele tem que quebrar o aparelho de Estado, quebrar suas instituições, porque o Exército, a polícia e o Judiciário são ideologicamente condicionados a defender o regime da propriedade privada como um parâmetro intocável. Enquanto a propriedade privada, principalmente dos setores estratégicos, porque, aliás, o Trump está invocando isso. Eles querem buscar na Venezuela o petróleo que foi roubado. Que petróleo foi roubado? Aquele que foi nacionalizado. Não, era os Estados Unidos que estavam roubando o petróleo da Venezuela e o Estado brecou, disse, isso aqui é nosso, não é merda. Então, eu tenho essa primeira preocupação de dizer o seguinte, o Trump, com a doutrina Monroe, ele não é um raio-céu azul. Nós não podemos absolver nenhum dos presidentes americanos. O Engels já dizia, no fim do século XIX, que os Estados Unidos eram o exemplo do país, de um país com partido único, alternando tendências internas dele. Isso no fim do século XIX. O Engels já caracterizava os Estados Unidos como... O que quer dizer isso? Fazendo um balanço. Aliás, tem um artigo interessante nessa postagem que eu fiz hoje, que o Mário invocou no início da intervenção dele. Eu cito uma coisa que há muito tempo eu venho lembrando o Engels. Pois bem, hoje, quem escreve isso é o Guga Chakra, dizendo assim, gente, vamos com calma. O que o Trump está fazendo, o Bush pai fez, o Bush filho fez, o Clinton fez, o Obama bateu recorde de utilização de drones contra populações civis. Recorde. Obama. O negro que... Yes, we can. E we can no cacete. Guantánamo continua em Cuba. O expansionismo americano não recuou 1 centímetro com os democratas. O que se diferencia Trump dessa bandidagem é que o Trump é explícito. Senão eu não estou aí para defender regime democrático nenhum. Eu estou aí para pegar petróleo. E foi para isso, aliás, defendendo o regime democrático, que Bush acabou com o Iraque. Na verdade, era para entregar o petróleo estatal do Iraque para a empresa dos patrões do Dick Cheney, que eram empregados de petrolíferas americanas, que estavam de olho no petróleo do Iraque. Então, objetivamente, nós não podemos ter ilusão quanto o seguinte, a luta de classe é complexa e muito avançada, e não é fácil para nós. Nós estamos vivendo um período muito complicado. E eu acho que tem muita coisa... Eu gostaria que o Berna, Mário, e quem mais esteve na Venezuela, porque eu estive lá, a última vez que eu estive na Venezuela, ainda como deputado, foi na véspera das primeiras grandes manifestações contra os Chaves, em que eu ia para um encontro do Parlamento Latino-Americano em Cuba, e a escala era em Caracas. Naquela noite, eu estou na televisão, todos os programas da TV privada estavam suspensos e eram programas de auditório mobilizando a massa contra o governo do macaco para a manifestação do dia seguinte. O macaco era o Chaves. Só tinha um canal que fazia um debate político, com oposição e governo. Era o canal estatal. Todos os canais privados, aí, liberdade, o cacete...
Ali se trata de defesa contra um ataque concreto. E não tem democratismo. Essa história de democracia sempre é cascata. É inevitável que um governo popular e democrático se prepare para o enfrentamento com a burguesia. Esse enfrentamento com a burguesia não se dá apenas na discussão das instituições republicanas, porque as instituições republicanas são instrumento da classe dominante. Tem que ser de confronto. De uma certa forma, o Petro está fazendo isso na Colômbia. O Lula não faz porra nenhuma. Então, qual é a dúvida que eu tenho com respeito à Venezuela? Primeiro, eu não acho que Chávez e Maduro sejam a mesma coisa. Eu estou com a Venezuela, a minha pauta é atacar o imperialismo americano, que eu até estou torcendo agora que entra na Groenlândia, ocupe a Groenlândia, para definitivamente desmoralizar a OTAN e desmoralizar e bagunçar o capitalismo mundial. Tomara que o Trump realmente ocupe a Groenlândia, porque a doutrina Monroe ainda não está sendo aplicada diretamente na América Latina, mas ela já está em prática na Europa. A União Europeia está inteiramente subalterna, e a primeira intervenção do Macron foi lamentável, foi de uma sabugice, foi defendendo a intervenção contra o ditador venezuelano, ou seja, fez o que os Estados Unidos fez, foi um passo progressista. E com o apoio da Alemanha, ali na Europa, aliás, só o premier espanhol tinha uma posição diferente, junto com o pessoal da CEPAC aqui, que queria confrontar essa invasão. Agora, eu tenho dúvidas sérias. Eu sou militar de formação. Eu sou oficial de marinha caçado e anistiado. Eu quero dizer o seguinte, se entrar um bolsonarista na minha casa para me atacar, a primeira coisa que eu faço é apagar a luz. Eu apago a luz da minha casa. Por quê? Porque eu conheço os espaços da minha casa. Eu ainda não consegui entender como é que entra uma tropa de comandos, por mais treinada que seja, e mata 32 preparadíssimos militares cubanos, para além dos militares venezuelanos, sem perder um homem sequer. Isso, não há nenhuma lógica militar que explique isso. Por que isso? Porque quem defende está naturalmente protegido, mesmo com o número, mesmo que fosse, que não era o caso, mesmo não entraram mais de 90 comandos, mesmo que fosse um número menor, quem defende está atrás da trincheira. Quem ataca é que se expõe. Então, é natural que quem ataca possa até vencer, mas é impossível atacar sem perda. Esse ataque sem perdas, que, aliás, nem os cubanos nem os venezuelanos até agora explicaram, me deixa muito preocupado. Que porra é essa? Está todo mundo passando batido sobre isso? Não dá para eu entender essa história. Bom, isso é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu estou com imensa preocupação. Já se falou muito aqui. Eu quero saber o fluxo de petróleo para o Chile, para a China e para a Rússia, independentemente da explicação bem dada pelo Mário, que a China é muito mais dependente desse fluxo do que a Rússia, o Trump já disse que não vai ter mais. Como é que vai reagir a cúpula atual do governo venezuelano diante das afirmações mundiais do Trump? Por exemplo, vai continuar saindo petróleo para Cuba? A minha preocupação agora é Cuba, onde o nível de consciência política é ainda muito maior do que na própria Venezuela. E vamos ter claro, quando o Petro faz a mobilização da massa para ocupar o poder, se ele for capturado, é porque ele admite realmente que ser possível que Trump tente em relação a ele aquilo que tentou contra Maduro. Que eu, aliás, acho que vai dar um show de bola no tribunal americano, ele e os advogados dele, que são tão pífias as denúncias, são tão absurdas as denúncias, que, aliás, já começaram a retirar antes de começar o processo. Ele já não é mais chefe de cartel, que era a principal denúncia contra ele. Então, objetivamente, acho até que o Maduro, no seu processo, pode repetir Émile Zola na França defendendo Dreyfus. Eu acuso, eu não me defendo, eu acuso. Vocês me sequestraram, vocês cometeram um ato de pirataria e não tem nenhuma prova disso que vocês estão me denunciando. Isso é um fato concreto. Então, eu tenho muita preocupação, eu ainda, no momento, não tenho segurança, porque eu tenho esperanças, sempre tenho. Mas, primeiro, não vamos valorizar demais a nossa capacidade de resistência. Porra nenhuma.
Nós estamos inteiramente... Aliás, dentro do PSOL, a área combativa do PSOL é extremamente minoritária. E o PSOL, supostamente, é o partido da esquerda combativa que não aceitou a conciliação de classe do PT. Imagina no campo da sociedade. E vamos ter claro, a classe média, e a própria sociedade brasileira é a prova disso, a classe média é majoritariamente conservadora, principalmente na chamada defesa do Deus, Pátria e Família. Isso aí está na cabeça da classe média. Eu pergunto a vocês, por exemplo, o seguinte, vocês lembram, o pessoal da minha geração lembra, a tropa bolsonarista de hoje não foi Bolsonaro que inventou. A direita, há muito tempo, tem um grau de controle político no país através de algo que chamava maioria silenciosa. No meu tempo era maioria silenciosa. Por que era maioria silenciosa? Porque a esquerda que estava na rua, manifestação, chegava na hora da eleição, a direita ganhava. Lembra de um presidente de esquerda na história republicana brasileira? O que foi o Jango, que era vice do Jânio, na história do Janjan, e que foi realmente o mais avançado de todos os presidentes que a gente teve, inclusive muito mais do que o Getúlio, quando se pretende endeusar, o Jango, com a reforma de base, e teria que ser o Lula. Se não for o Lula, um vendido antes de chegar ao governo. Objetivamente, no governo popular e democrático, aliás, existe uma questão clara. O governo só é popular quando ele atende, para usar a categoria de popular, reforma popular, é diferente de reforma democrática ou de reforma burguesa. Reforma popular é aquela que atende ao interesse da grande maioria da classe popular. Então, nós estamos numa situação que eu diria o seguinte: primeiro, disputar as nossas instâncias internas. Nós temos que mobilizar, nós aqui, temos que mobilizar. E eu acho que não é porque o PSOL seja a minha igreja, não. Partido político, para mim, nunca foi igreja. Mas o PSOL é hoje o principal instrumento de organização da massa popular nos momentos de debate fundamental sobre o modelo de sociedade. O PSOL é o único partido que pode apresentar uma candidatura a presidente da República que transforme o debate da presidência da República num debate da luta de classes, defendendo claramente uma posição classista contra as outras candidaturas, denunciando o caráter do regime burguês. Isso, no Brasil, lamentavelmente, tem que ser feito no âmbito da campanha presidencial, que é o único momento que, de norte a sul, do seringueiro do Amazonas até o peão do Rio Grande do Sul, do Mar e da Berna, une todos em torno da discussão sobre o modelo de sociedade, porque não há outra coisa, nem outro momento, que quando se fala em greve geral no Brasil, é impossível pensar nisso. Porque os problemas são... Nós somos um continente com nações dentro dela. Apenas, diferentemente da colonização espanhola, não fomos quebrados, porque tivemos um rei covarde, diferentemente da aristocracia espanhola, que se transferiu o Império Português para o Brasil e manteve a unidade nacional. A Espanha, não. A Espanha, os espanhóis que vieram para o continente latino-americano, qual é a diferença da Venezuela para a Colômbia? Nenhuma. Eles são bolivarianos, ambos libertados pelo Bolívar, tranquilamente. Então, nós temos que, objetivamente, hoje, eu acho que concentrar a nossa luta na capacidade da esquerda brasileira ter instrumentos de tensionar. Vamos acabar com a história que, não, nós temos que ir de primeiro turno de Lula mesmo. Não, cacete! Nós temos que fazer um debate político para que a campanha de Lula não seja uma campanha defensiva, apenas sob o parâmetro, digamos assim, imobilista de barrar o bolsonarismo. Não é essa a nossa tarefa. Essa tarefa eu deixo para o Valério Arcari. A nossa tarefa é fazer o que, de uma certa forma, quem está fazendo dentro do PSOL é fortalecer. Eu não sei até onde, inclusive, nossos companheiros do mês vão até a radicalidade nisso. Então, objetivamente, nós temos que entender quais são os nossos limites. A situação é grave. O capitalismo em crise não quer dizer que seja um caminho obrigatório de avanço da esquerda. Pelo contrário, o capitalismo em crise pode gerar o fascismo, porque as massas populares vão contra tudo isso que está aí, que a direita sequestra da esquerda nesses momentos.
porque a esquerda fica preocupada. Contra tudo isso que está aí, na minha geração, era de quem fazia luta anticapitalista. Hoje não é mais. Então, objetivamente, vamos primeiro ter consciência das nossas limitações, segundo, das dúvidas entre nós e das possibilidades reais, e operar para que... Eu quero que se estabeleça um clima de caos no regime capitalista, no plano mundial. Porque eu não acredito que saia uma guerra mundial. Porque ninguém pode sair de guerra mundial com tanta gente com bomba nuclear. Não dá para ter guerra mundial. Então, o que pode haver, por exemplo, agora a União Europeia com o mercado com o Mercosul. A França diz que não assina. E aí vai impedir que a União Europeia faça um acordo. Então, entre eles, o meu sonho agora é que Trump entre na Groenlândia, não pense em Cuba, não pense em Colômbia, entre na Groenlândia, ocupe a Groenlândia e crie um problema para o que já hoje está dominado pela doutrina Monroe, que é essa União Europeia abjeta, absolutamente reacionária, proto-fascista, onde as forças de esquerda, aqui e acolá, conseguem fazer algum respiro, mas não está fácil. E desculpe por ter invadido isso, louvando a intervenção do Mário e louvando a intervenção da Berna, que sempre nos enriquecem com suas apresentações e formulações. Gente, eu vou passar para o Mário fazer as considerações finais. Vai lá, Mário. Não, depois da intervenção do Milton, as considerações finais, a minha proposta é que a gente continue acompanhando o processo venezuelano, levando em conta que nós estamos numa transição de uma nova etapa, e tenho pleno acordo com o Milton que a crise do capitalismo não significa crescimento da esquerda, pode ser muito pior a situação. Então, nós precisamos acompanhar, estudar o processo e agir sobre a realidade onde a gente está, entende? Mas vão acontecer muito mais coisas aí na mão do imperialismo americano para cima da América Latina. Então, vamos com calma, vamos acompanhando o processo. Uma coisa é certa, toda ação tem uma reação. Os americanos não entraram na Venezuela com peso, como fizeram no Iraque, porque teriam que matar 1 milhão de pessoas, como mataram no Iraque. Entende? Não tem saída. E eles, para controlar o petróleo, porque vai acabar o petróleo para os Estados Unidos, eles são capazes, sim, de fazer qualquer loucura em todo o nosso continente. Por exemplo, sobre Cuba, Milton, a Cláudia mandou um petroleiro para lá, entendeu? E o Trump está puto da cara com a Cláudia. O México mandou. Por quê? Porque está obstruída a saída do petróleo da Venezuela. Isso, mais cedo ou mais tarde, vai estourar. Para um lado ou para o outro, vai estourar um enfrentamento. E tudo bem que eu também acho que tem mais cautela para começar uma guerra de impacto mundial. Mas essa é uma tendência do capitalismo, levar a uma guerra mundial. Porque a hegemonia americana, eles vão fazer de tudo para não perder. E eles já estão perdendo, então eles estão desesperados. E se estoura a bolha das big techs, a população americana vai ficar 1000 vezes mais pobre. 1000 vezes mais pobre. E isso, tem gente que já fica comentando que é possível ter guerra civil nos Estados Unidos. Pode acontecer muitas coisas nesse próximo período nosso aqui. Então, digo mais é que vamos acompanhando, estudando, acho que a gente tem que já ir pensando uma nova debate sobre isso, assim que tiver a conjuntura acelerar de novo, marcamos uma outra, vamos fazer um outro debate sobre a nova conjuntura nessa nova etapa. Era isso, eu quero agradecer a todo mundo aí por ter tido a paciência aí de nos acompanhar, e feliz 26 aí com todas as contradições. Valeu, gente.